Querido, o Gilberto ele falou sobre sonhos. Ele comentou, falou sobre sonhos. Quantos de vocês têm sonhos? A maioria, todos têm sonhos. Mas parece que muitas vezes esse sonho ele demora para chegar. Ele demora muito. Deus, quando Ele promete alguma coisa para a minha vida e para a sua vida, quando Ele fala que vai acontecer, querido, é porque vai acontecer. Mas, querido, é porque vai acontecer. É porque vai acontecer. Eu vejo que Deus, Ele vai, com a caminhada nossa, Ele vai nos testando, para ver onde que está a nossa fé. Para ver onde está o nosso coração. E eu quero dizer para vocês que agora, dia 21 de setembro, que vai ser num sábado, toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Mas nós vamos estar inaugurando, nós alugamos uma sala lá em Timbó. E nós vamos estar inaugurando a MAI lá de Timbó. Mas isso é o quê? É a oração de vocês. Sabe, são sonhos que Deus vai colocando no nosso coração e que vai se cumprir. Mas vai se cumprir no tempo de Deus. Não é no meu tempo, no dia que eu quero, no dia que eu imagino. A Bíblia diz em Gênesis que haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Será que existe alguma coisa difícil para o nosso Deus? Será que se Deus falou para o seu coração, querido, vai acontecer isso, eu vou te usar aquilo, naquela área, naquela direção, você vai ser isso, vai ser aquilo, será que é difícil para Deus? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Esse versículo inicia fazendo uma pergunta: haverá algo difícil para o Senhor? Isso aí ele falou, isso está em Gênesis, quando 3 anjos foram até Abraão fazer que Sara, ela ia ficar grávida. E o que Sara fez? Ela deu risada. Ela deu risada. Agora eu quero te dizer o seguinte: quantos sonhos, projetos que Deus colocou no teu coração, e que as pessoas muitas vezes dão risada de você. Muitas vezes as pessoas dão risada de você, achando que você não é capaz. Nós somos capazes, com o nosso Deus nós somos capazes de muitas coisas. Quando nós estamos em Deus, muitas coisas acontecem. Sonhos, projetos que Deus já colocou no seu coração, que por um acaso não se cumpriu ainda, querido, tenha calma, porque vai se cumprir. No tempo certo, na hora certa, vai se cumprir. Porque, querido, se Deus colocou no seu coração, é porque vai se cumprir. E se você olhar esse versículo, ele continua dizendo: ao tempo determinado. Então, ao tempo de Deus, no tempo certo, na hora certa, vai acontecer, vai se cumprir. Sonhos que Deus colocou no seu coração, vai se cumprir. Então, eu te peço, não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos projetos que Deus já colocou no seu coração. Não desista. Não desista. E nós sabemos que Sara, ela teve um filho. Mesmo com aquele sorriso dela, aquela risada dela, ela teve um filho. Então as pessoas podem gozar de você, podem dar risada na sua cara, mas não desista. Eu quero te dizer, não desista. Não desista dos sonhos que Deus já colocou no seu coração. Nunca desista, querido. Se você for analisar e olhar
Talvez os projetos que Deus já colocou no teu coração já fazem 5, 10 anos e ainda não se cumpriu. Mas continue firme. Continue acreditando que o Senhor vai fazer. Queridos, nosso Deus, Ele não é mentiroso. Ele não mente. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele está simplesmente testando a minha fé e a sua fé. Ele está testando. Ele está vendo o seu coração, mas Ele vai cumprir, querido. Então não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Dia 26 agora de setembro, nós estaremos indo, eu e minha esposa, para a cidade de Iquique, no Chile, onde nós também estaremos abrindo mais uma igreja lá na cidade de Iquique. Mas essa honra e glória é para Ele, é para o nosso Deus. Então eu peço que vocês estejam em oração, estejam orando. Porque quando a batalha vem, a luta vem, quando ela é grande, ela é difícil a batalha, porque a vitória é muito maior que isso. Vocês podem ter certeza, queridos. Quando nós passamos por luta, porque a vitória é muito, muito grande. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso, queridos. Ele é um Deus poderoso. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu creio na obra maravilhosa que Ele fez na cruz do Calvário, mas eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus, Ele vai erguer grandes homens aqui dentro, homens que vão pregar a palavra, sabe, em outras nações. Eu creio nisso. Se você não crê, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Sabe, eu quero dizer outra coisa, se a tua fé não alcança, a minha fé alcança. E eu creio que vai acontecer grandes coisas na vida de vocês. Mas nós não podemos desistir dos sonhos. Querido, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você, talvez no meu caso, no caso do Paulo, de muitos aqui que vieram de fora, não é por acaso que nós estamos na cidade de Blumenau, porque aqui Deus vai fazer grandes coisas. E para levar para outros locais, para outras nações. Eu creio nisso. Porque Deus não é um Deus de mentira. Ele não vai mentir. Se Ele falou para o Michael que vai acontecer algumas coisas, vai acontecer. Se Ele falou para a Sandrinha, Sandrinha, vai ser isso, vai ser isso. Se Ele falou para o Paulo, vai acontecer isso, vai ser isso. Se Ele falou para o Marquinhos, vai ser isso, Marquinhos. Se nós pararmos e analisarmos o que nós éramos antes de Cristo, antes de conhecermos a Cristo, nós não éramos nada. 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 Simplesmente um peso de 100 e poucos quilos na terra, incomodando. Mas Deus veio com o seu amor, sabe, com a sua misericórdia, com a sua graça sobre nossas vidas. E Ele falou, não, eu escolhi vocês. Eu escolhi a cada um daqui para quê? Para pregar boas novas, para levar, para colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Então creia, querido. Creia, está difícil, mas a vitória é nossa. O nosso Deus está conosco. Não desista dos seus sonhos, por favor. Não desista. Não desista. Lute, porque o nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é maravilhoso, querido. Não há outro Deus maior que o nosso. Não existe. Não existe. Não existe. Onde já se viu um homem de 100 e poucos anos, sei lá, qual é a idade que tinha Abraão? Paulão, quando nasceu o brother lá, o filho dele? 100. Vai ter um filho. Mas com certeza que a Sara tinha idadizada mesmo. Imagine que doideira. Ei, tu vai ser mamãe, você é papai. Mas que jeito. Tinha idadizada mesmo. Mas Deus, quando Ele fala que vai acontecer isso, vai se cumprir. Vai acontecer. Se eu quero ou eu não quero, vai acontecer. Então não desista dos sonhos. Não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Sabe? Sonhos tremendos, sonhos maravilhosos. Então Ele testa a minha fé e a sua fé. Eu quero
compartilhar agora com vocês rapidamente uma palavra, queridos. Abre em Hebreus 12, versículo 1. Esteja orando, queridos. Esteja orando. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse versículo está dizendo para mim e para você que quando nós começarmos a olhar para Jesus da maneira e da forma como Ele pede para que eu e você estivermos olhando, Ele vai dizer que grandes coisas Ele vai fazer por mim e por você. Mas para isso Ele está dizendo que nós precisamos ter paciência. Tenha paciência, Ele diz aqui. A carreira que nos está proposta. Então tenha paciência para aquilo que Deus já depositou no seu coração. Tenha paciência para que os sonhos que Deus colocou vai se cumprir. Mas para que os meus olhos, os teus olhos, não se desviem dos olhos de Jesus. Esteja olhando para Jesus. A Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele suportou tudo na cruz, as minhas lutas, os meus pecados, tudo na cruz. Ele levou sobre si. Ele foi lá, foi afrontado, foi humilhado na cruz. Mas hoje Ele está à direita do Pai. Se nós temos lutas, se você tem lutas, se você é afrontado, alegre-se. Alegre-se. É de Deus. É de Deus o negócio. Porque um dia nós estaremos também juntinho com o Pai. Um grande banquete. Cristão sem luta, querido, não tem graça. Quando você não tem luta, abre o olho porque alguma coisa não está certo, não. Mas Jesus, Ele suportou por mim e por você. E o versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E está dizendo: considerai. Por que eu tenho que considerar? Por que eu tenho que considerar a obra maravilhosa de Jesus? Porque Ele suportou o meu e o seu pecado. Considere o que Ele fez por mim e por você. Tenha consideração pela obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário. Considere. Por que eu tenho que considerar o que Jesus fez por mim? Ele veio para dizer que nós não somos fracos. Com Jesus nós não somos fracos. No tempo certo, na hora certa, vai se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele falou para você. Romanos diz: pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, Ele morreu por nós. E nós éramos fracos. E hoje somos fortes na presença dEle. Por que eu tenho que considerar o que Jesus fez? É para eu e você não desfalecer, queridos.
É para eu e você, sabe, aquele desânimo, ter ânimo. Queridos, a luta vem, mas é para nós nos animarmos. Tenha ânimo no Senhor. Tenha ânimo no Senhor. Anime-se, 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 Ele está dizendo. Por que eu tenho que considerar? Querido, considerar, sabe por quê? Porque Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A Bíblia diz em Colossenses 1:18, e Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do que qual eu, Paulo, estou feito ministro. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, Ele é a minha, a sua salvação. Porque quando nós estamos em lutas, quando nós estamos em batalha, nós esquecemos de que Ele está na frente nos protegendo das pedradas. Quando Cristo, nós estamos em Cristo, nós esquecemos que o inimigo ele vai usar assim pessoas para ficar nos afrontando, tentando nos amedrontando, trazendo medo, trazendo desânimo ao seu coração. Mas eu quero dizer, querido, Cristo, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele se doou por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, se a luta vem, não desista dessas lutas. Quando nós olhamos para a cruz, querido, nós vamos ver e reconhecer que Jesus é o cabeça. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver e reconhecer que Jesus é o princípio de tudo, e o meio e o fim. Quando nós olharmos para a cruz, nós vamos reconhecer que Ele sim é o primogênito de Deus. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Mas a minha memória, ela é muito curta. A minha memória faz com que eu venha me esquecer rapidamente das coisas. Eu me esqueço, quando a luta vem, eu me esqueço que Ele é muito superior a essa luta. Quando a luta vem, as dificuldades vêm, eu esqueço que Deus, Jesus Cristo, é muito maior que essas dificuldades. E nós esquecemos. Nós esquecemos de que Ele é poderoso para pegar uma pessoa que não conseguia nem falar, para falar. Uma pessoa que não sabia dançar, fazer dançar para Ele. Uma pessoa que não era nada, levar para uma autoridade. Uma pessoa que não tinha nada na vida, ter. Ele é poderoso para isso. Mas então nós temos que reconhecer, queridos, que Ele é poderoso. Nós temos que reconhecer que o nosso Deus, Ele é tremendo. Nós não podemos esquecer das coisas maravilhosas que Ele faz. Nós temos que começar a ter os pensamentos, queridos, os pensamentos de Cristo. Os pensamentos de Cristo. Quando eu e você olharmos para a cruz e vermos Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário, e começarmos a pedir para Ele, Espírito Santo de Deus, eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero agir como o Senhor age,
Eu quero viver como o Senhor vive. Eu quero dizer que nós vamos ter luta, sim. Vamos ter. Mas se Ele prometeu, Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele colocou no teu coração, vai acontecer, vai acontecer. Eu não conheço a história do Marquinhos, mas o Marquinhos sabe que ele é vereador. Mas com certeza ele sonhou quantos anos ser vereador. Mas no tempo certo, Deus colocou ele lá dentro, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja glorificado. Aí ele começa a analisar a sua história e a minha história, querido. Começa a analisar. Pare para pensar na sua história. Começa a analisar o que você era antes de Cristo. O que você era antes de Cristo, querido. Eu não conheço a história de todos aqui, mas eu sei que não importa para Deus se você era um traficante, se você era um mendigo, se você era um pobretão. Não interessa para Deus. Se Ele te chamou, olhe para a cruz e vai dar certo. Vai acontecer. A vitória é garantida. Sonhos de Deus, quando nós estamos em Deus, os sonhos dele não se frustram. Não existe frustração nos sonhos de Deus. Não existe, querido. Não existe frustração. O inimigo ele é muito astuto. Ele fica lançando medos. Ele fica lançando pensamentos. Ele fica lançando, nos trazendo a memória de quem nós éramos antes. Ele fica falando, nos lembrando tentando trazer à tona os pecados que nós fazíamos antigamente. E nós, muitas vezes, como o pastor Paulo fala, o inimigo ele prepara o palco. E aí ele chama os artistas. Então nós temos que vigiar e estar atentos e olhar para o cabeça da igreja, olhar para Cristo, querido. Nós temos que lançar fora as nossas vontades carnais. Romanos diz: quem está na carne não consegue agradar a Deus. E quando eu estou na carne, a minha visão ela fica ofuscada, é isso? É isso que fala essa palavra aí. Nós ficamos cegos quando nós estamos na carne. E nós não conseguimos mais ver Jesus. Nós podemos enxergar tudo, mas menos Jesus. O ser humano, as pessoas, a criação de Deus, com o passar dos anos, e que passa ano e entra ano, muitas pessoas colocam o objeto da cruz como um sinal de proteção. Eu quero te dizer o seguinte, querido: a minha e a sua proteção é Jesus. É Jesus. É Jesus. Pessoas colocam uma cruz no pescoço como um enfeite, achando que aquela cruz vai te proteger. A proteção minha e sua é em Jesus. Tem que estar em Jesus. Ele é o único que pode nos cuidar. Ele é o único que pode nos proteger.
A obra que Ele fez na cruz do Calvário, sim, é maravilhosa, tremenda. Então nós temos que olhar para Jesus, olhar para Ele, somente Ele, e não existe outro que nós devemos olhar. Joel diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Está falando para mim e para você que nós devemos rasgar o nosso coração e parar de lutar com os nossos braços. Pare de lutar, querido. Eu estou falando para mim, pare de lutar com as minhas forças, porque eu não tenho força nenhuma a não ser com Ele. Ele está falando assim: não adianta você rasgar a roupa, não, rasgue o seu coração. Ele está falando: converta-se. É tempo do povo de Deus começar a se converter, começar a andar conforme a vontade e o querer de Deus. É tempo do povo de Deus começar a falar: Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Sua presença. Queridos, é tempo do povo de Deus andar dessa forma. É tempo do povo de Deus começar a se converter verdadeiramente. É tempo do povo de Deus, dos filhos de Deus. Nós temos que parar de viver do passado. Pare de viver do passado. Olhe para a cruz e veja Jesus. Veja o que Ele fez. Veja a obra maravilhosa que Ele fez. Veja o que Ele já colocou, depositou no seu coração. Veja os sonhos que Ele colocou. Não adianta, queridos, eu colocar a cruz. Aqui na frente nós podemos ver, no coração tem uma cruz. Não adianta eu colocar uma cruz ali e olhar para aquela cruz, se no meu coração eu não tiver Jesus. Não adianta nada. Não adianta eu olhar para a cruz e não viver Jesus. Não adianta eu olhar para a cruz e não ter o comportamento de Jesus. Não adianta eu olhar para a cruz e não ter as atitudes de Jesus. Não adianta eu olhar para a cruz e não ter o caráter. Eu tenho que viver, eu tenho que ter o comportamento, eu tenho que ter as atitudes, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Porque a Bíblia diz: ora, se já moremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se nós estamos mortos com Cristo, nós temos que viver conforme Cristo pede, conforme Ele é, conforme Ele quer. Mateus 10, 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. E siga-me. Mas muitas vezes o meu eu, as minhas vontades impedem que eu olhe para a cruz e veja Jesus. E vejo Jesus. A nossa vida na cruz é um instrumento de morte. Aqui não simboliza um fardo, um sofrimento, mas uma disposição de dar a sua vida como reconhecimento pelo que Jesus fez. Como reconhecimento. Nós temos que reconhecer o que Ele fez. Nós temos que reconhecer. Pessoas que mandam fazer cruz de ouro, cruz linda, coisa mais linda a cruz de ouro. Só que essa cruz de ouro, ela pode ser roubada, ela pode ser furtada. Alguém pode roubar, tu pode perder, mas a minha e a sua salvação, se nós estivermos em Cristo, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Se nós estamos em Cristo, ninguém vai nos roubar. E se roubar, não vai fazer falta aquela cruz. Se te roubar um automóvel, não vai fazer falta, porque Deus, Ele vai suprir. Ele supre todas as minhas e suas necessidades. Eu quero te dizer que Lucas diz assim: e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá a salvação. Todas.
Todas verão. Todas verão. Todas. Todos nós veremos a salvação. Todos nós. Olhe para a cruz, querido. Mas veja Jesus. Veja na obra maravilhosa que Ele fez. Veja o que Ele fez. Pense no que Ele fez. Eu quero te dizer o seguinte, querido. Para aí. Eu quero dizer o seguinte para você, meu irmão. O desânimo não é de Deus. O desânimo não é de Deus. Se você está desanimado, se você está triste, se você está decepcionado, olhe para a cruz e veja Jesus. Veja o que Jesus fez na sua vida. Veja o que Ele fez. As coisas maravilhosas que Ele fez. Ele já transformou a sua vida. Eu creio que já transformou a sua vida. Eu creio que Ele fez grandes coisas na sua vida já. Então nós precisamos lançar esse desânimo para fora. Lançar essa tristeza para fora. Lançar as dúvidas para fora. Jesus, Ele deu a vida por mim e por você. Porque Ele nos ama. E sabe o amor de Deus, que é um amor incondicional, um amor ágape. Ele quer depositar no meu e no seu coração. Agora Ele só vai depositar se eu abrir o meu coração. Se eu não abrir meu coração, Ele não vai depositar. Então Ele quer depositar o amor dEle no seu coração. Ele quer depositar. Mas se eu estou com dúvida, se eu estou desanimado, se eu não confio, mas querido, tenha ânimo. Tenha ânimo, confie no Senhor, confie em Deus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. O que nós estaríamos fazendo num dia com chuva, num domingo às 20 horas e 16 minutos, se nós não conhecêssemos a Jesus? O que nós estaríamos fazendo, queridos? Aonde nós estaríamos agora? Eu não sei. Talvez eu estaria bebendo, enchendo a cara. Talvez eu estaria brigando com a minha esposa. Talvez eu estaria brigando com os meus filhos. Talvez eu estaria num acidente, batendo em alguém, brigando com alguém, discutindo com alguém. Eu não sei. Mas Jesus, Ele veio com seu amor para dizer: ei, pare de lutar. Pare de lutar com o teu eu, com as tuas vontades, com os teus desejos. Deixe Ele fazer o que tem que ser feito. Deixe Jesus fazer, querido. Deixe Ele fazer. Os sonhos de Deus nunca serão frustrados. Nunca. Os sonhos de Deus nunca serão frustrados. Nunca. Se o teu coração está apertado, sabe, está difícil, coloque essa dificuldade para Jesus. É Ele que vai te socorrer. É Ele que vai te erguer. É Ele que vai mudar a tua história. É somente Ele, querido. Não tem outro. Não tem barbudo e nem cabeluda que vai mudar a tua história. É somente Ele. É somente Ele. É Jesus. É Jesus. Como eu disse no início,
sonhos não estão acontecendo, não está vindo. Pá, mas Deus, você prometeu para mim tantos sonhos. Mas não desista dos sonhos. Não desista dos teus sonhos, querido. Deus colocou talentos, muitos dons em vocês. Vocês são pessoas cheias de dons. Cheios de dons. E Deus, Ele quer, e Ele vai usar vocês. Ele vai usar vocês. Aí depende de mim. Depende da minha pessoa tomar uma posição e dizer, não, Deus, eu quero ser conforme a tua vontade. Eu quero viver conforme a sua vontade, o teu querer. Deus não nos criou para andarmos desanimados. Sabe por que as pessoas bebem cachaça? Sabe por quê? Porque elas estão procurando uma alegria. Porque elas estão procurando algo para trazer paz ao coração delas. E nós só encontramos essa paz, essa alegria quando nós estamos em Jesus. Por que muitos saem do trabalho e depois vão para a bodega encher o coco? Por quê? Porque eles estão gritando desesperados pela paz e pela alegria que nós temos. Então nós precisamos começar a ativar essa paz e essa alegria. É tempo, queridos, de nós ativarmos a paz e a alegria que o Senhor depositou no nosso coração. É tempo, querido. Nós temos que parar de lutar com as nossas vontades, com os nossos eus. Nós temos que, nos unir, um pegar a mão do outro e ir para cima. Ir para cima. Ir para cima. Lutar. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos vida e vida em abundância. Pensa comigo, como é que Jesus, como é que Deus, Ele olha para nós quando nós estamos desanimados, quando nós estamos tristes. Como é que Ele olha, será? Será que Ele fala assim, pô, eu mandei o meu filho, mas eles não entenderam que eu mandei o meu filho para que eles tenham vida em abundância, para que eles tenham paz? Será que Ele olha assim, meu Deus? Aí Jesus fala, não, papai, eu estive lá, é difícil. Então não desista dos teus sonhos, meu irmão. Traga ânimo. Peça para o Espírito Santo. Eu quero te pedir que nessa noite você, onde você estiver, peça para o Espírito Santo trazer ânimo ao seu coração. Peça para o Espírito Santo trazer alegria ao seu coração. Peça para o Espírito Santo falar, Espírito Santo, me muda. Muda o meu jeito de ser. Sexta-feira eu fui falar com um irmão da igreja, ele falou um negócio lá, eu falei, querido, eu me calei. Por quê? Porque eu fui para a presença do Pai e falar, Deus, muda o meu jeito. Não muda o jeito do meu irmão, da minha irmã, não, muda o meu jeito. Deus está pedindo para mim e para você, rasgar o coração e falar, Deus, muda o meu jeito. Por que eu estou triste? Ele vai te mostrar. Muda o seu jeito, ele está falando. Por que não está acontecendo isso? Muda o meu jeito. Muda a minha maneira. Muda o meu viver. Muda o meu pensar. Muda. E o Espírito Santo, eu te garanto que Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar o meu jeitão. Ele é poderoso para mudar o seu jeito. Eu posso ficar aqui meia hora, 3 horas falando, eu não vou mudar ninguém. Mas o Espírito Santo muda. Muda o seu jeito de viver. Muda a sua maneira de pensar. Muda a minha maneira de viver. Muda a minha maneira de pensar. Muda a minha maneira de olhar para as pessoas. Mas eu preciso o quê? Rasgar meu coração e falar, Espírito Santo, eu não sou capaz
mas Ele é. Tenha ânimo, irmão. Ânimo. Ânimo. Você pode ficar sentado, querido. Queria que você fechasse os seus olhos. E comece a pedir para o Espírito Santo. Comece a pedir para o Espírito Santo mudar as minhas vontades, para mudar os meus desejos. Peço para o Espírito Santo começar a dizer: Espírito Santo, por que eu estou triste? Se eu estou triste, Espírito Santo, me traga alegria. Peço para o Espírito Santo começar a lembrar os sonhos que Ele já depositou no seu coração. E Ele vai começar a lembrar de coisas que Ele falou para você, talvez há 5, 10, 15 anos. E Ele vai começar a encher você, sabe, de uma vontade de lutar, de uma vontade de vencer. Porque Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Os sonhos do Senhor não são frustrados. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, muda o meu jeito de ser, Espírito Santo. Ô Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e nós nos arrependemos de coisas que nós fizemos e que não lhe agradou. Então, Espírito Santo, muda o meu jeito, muda a minha maneira de ver as pessoas, Espírito Santo, muda a minha maneira de olhar, muda a minha maneira de pensar, Espírito Santo. Muda, Espírito Santo, muda o meu jeito de ser. Muda, Espírito Santo. Senhor, aquilo que não lhe agrada, Senhor, tira de dentro do meu coração. Coloca um coração novo, Pai. Coloca um coração arrependido. Coloca um coração que se prostra, um coração de adorador. Coloca em meu coração isso, Deus. Coloca em meu coração. Eu preciso, Deus. Preciso viver. Eu preciso ter o seu caráter. Eu preciso ter o seu comportamento. Eu preciso olhar para as pessoas como o Senhor olha. Muda o meu jeito. Me muda, papai. Me muda. Me muda. Muda. Eu estou aqui para que o Senhor venha me mudar. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Espírito Santo, de me mudar. Eu sou falho, sou fraco quando estou longe do Senhor. Mas quando estou com o Senhor, eu me torno forte. Eu me torno mais do que vencedor. Eu tenho vida e vida em abundância quando estou com o Senhor. Pai, eu te peço, Pai, que nessa noite aquele irmão que estiver triste, traga alegria, Senhor. Traga ânimo, Deus. Ânimo. Ânimo. Fortalece, Deus. Fortalece os pés. Fortalece os pés desses meus amados. Porque sonhos o já depositou no coração de cada um. Pai, lembra os sonhos de cada um. Lembra aquilo que o Senhor falou para cada um. Lembra-os. Lembra-os. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele já depositou no seu coração. Se Ele falou há 5, há 10, há 20 anos atrás, vão se cumprir. Deus é poderoso. Deus, Ele é poderoso.
Deus, Ele é poderoso. É digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo poder, toda autoridade. Amado da nossa alma, Tu tens liberdade, Pai, vai falando em cada coração. Vai ministrando, Senhor. Vai falando, 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 falando. Vai falando, Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus. Eu nasci pra Te chamar de Pai e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, ser vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia possa ver. Mas você diz o quê? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor. Eu nasci pra Te chamar de Pai. E o quê? E andar do Seu lado. Senhor, filho da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, ser vivo obediente. Aí o que o pecado faz? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia me chama. Todo dia minhas tentações. Mas o que você diz? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. 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 Dê um abraço no seu irmão. Dê um abacuque no seu irmão do lado aí. Dê um abacuque no seu irmão. Um abacuque bem gostoso, querido. Bem gostoso. Dê um abraço bem gostoso no seu amigo. Declara o seu amor por ele. Fala para ele que ele é importante para você. Fala para ele que você precisa dele. Dê um abraço bem gostoso. Bem, mas bem gostoso mesmo, filho. Dê um abração, Senhor. Fala, declara seu amor por ele. Fala, filho, eu te amo, Senhor. Ele diz, eu te amo, eu te escolhi, está dizendo. Eu sou abençoado, tu é escolhido, ser vivo obediente. Tu é escolhido. Mas todo dia o pecado vem,
Me chama, todo dia propostas vêm. Me chama, todo dia vem as tentações. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. E agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia o pecado vem. O que você vai dizer pra ele? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. E o quê? Eu sou abençoado, civil obediente. O que faz? Mas todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia as propostas vêm. E o quê? Me chama. Todo dia as tentações. E o quê? Me chama. Todo dia o pecado vem. E o que você vai dizer pra ele? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de... Com força, crente! Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.